ex-guerreiro? chamar ex-guerreiro, o homem é casado Tá tudo agora, verde lá fora aí. meu filho. Eu agora não complico o Laurinho de jeito nenhum. Me disseram ontem que o podcast do Laurinho deveria chamar, ao invés de Fala deveria chamar Papo de Guerreiro. Mas você pode criar um quadro, Laurinho. Muito bom. Eu pensei Maravilhoso. nisso antes. Eu gostei, Pois é. até achei o nome mais criativo, viu? Pode ser um quadro. Pode ser. Tiago, se tiver como aumentar o... Porque eu tô velha, eu não tô escutando nada que o Lauro tá Então falando. estamos todos. gente. Eu também tô Porque tá ruim. Agora vai. Agora vai lá. Agora aumentou, foi muito. Tá liberado, tá liberado. Pois é, Bel. Que bom falar contigo novamente. 77 dias de férias, né? Exatamente. Achei que você ia falar a minha idade, Ah, 77 anos. não, mas aí é pouco pra idade, né? Segundo o Fael, informações do Fael. Deixa eu ser, Lauri. Quando eu começar a contar no papo de guerreira o que você fez na faculdade... Gente, mas não basta a Cidinha Camburão. Na terça-feira, no jogo do Cruzeiro, eu fui cobrado sobre a Cidinha. O cara falou, pô, tem que falar sobre a Cidinha. Eu falei, cara, não conheço nenhuma Cidinha, que fique claro, entendeu? Cidinha Camburão é demais. Agora, você vai falando em Camburão, Lauro, teve uma operação aí pré-clássico, né? Nas torcidas organizadas dos respectivos clubes, algumas torcidas organizadas dos respectivos clubes, e o negócio parece que não deu muito bom não, né? Pois é, Bel. Antes, muito boa tarde a você, a galera esperta da bancada e a todo mundo que está ligado no Alterosa Esporte. O Ministério Público do Estado, a pedido da Unidade de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, cumpriu hoje 27 mandados de busca e apreensão nas sedes da Galocura e também da Máfia Azul, as duas principais torcidas organizadas de Atlético e Cruzeiro. A operação contou com o apoio da Polícia Militar. Os mandados foram cumpridos de forma simultânea em Belo Horizonte, Santa Luzia, Betim, Ibirité e Contagem. As investigações apontam que os torcedores rivais vinham trocando ameaças pelas redes sociais, utilizando inclusive fotos de armas de fogo. Durante essa operação foram apreendidos pedaços de madeiras, barras de ferro, bolas de bilhar e bombas de fabricação caseira. Aí, Bel, nunca é demais a galera da bancada e o Alterosa Esporte pedir paz durante os clássicos principalmente, né? Acho que hoje as organizadas, elas poderiam ter um outro tipo de network, né? Focar em outras coisas, a não ser essa condição de linha de frente, do que eles falam que é a ideologia e tal. Porque você tem hoje, por exemplo, casa de apostas, você tem marca de cerveja, você tem marcas de roupa. Imagina, por exemplo, as organizadas sendo vestidos por alguma grande marca aí nesse sentido, sabe como? Os torcedores do estádio, por exemplo, se mobilizando realmente, porque hoje divide opinião em relação às organizadas, né? Se tornar uma empresa, gerar emprego Exato, dentro da torcida gerar organizada. emprego dentro da organizada, você tem o próprio RH, você tem um departamento de marketing ali, tudo correto. Até para e venda, tal. essas camisas que Exatamente, vendem tanto. porque vai dizer que não são duas grandes forças de Minas Gerais. É um negócio, É claro. duas grandes forças de Minas Gerais, Sem gente. dúvida. Você tem os grandes clubes de Minas e tem a representatividade dentro das torcidas organizadas. Né? Então eu acho que está na hora de mudar o foco, está na hora de começar a entender realmente a condição como um negócio mesmo e entender que você pode fazer muito mais benefícios e arrecadar com esses benefícios do que focar totalmente nessas coisas de essa é a nossa ideologia, é isso que a gente acredita, é isso que a gente prega e se beneficiar de repente da grande força que essas marcas têm. Existe uma outra situação, Bel, porque não está em Belo Horizonte nem nessas cidades citadas pelo Lau, que tem acontecido em todo o clássico. Briga nas estradas, na 381, em Ipatinga, em Monlevade também tem sido um ponto da turma se degladiar ali. Então, muita atenção também para a estrada. Agora, o que a gente pensa, Bel, o que leva as pessoas a agirem dessa maneira? O Gão falou muito bem, eu endosso tudo que o Gão e o Fael falaram aqui, principalmente porque as torcidas organizadas, elas poderiam, sem dúvida nenhuma, se transformar em grandes empresas que poderiam dar muitos empregos para as pessoas também. Por quê, Bel? Porque está falando de paixão do futebol, né, Gão? Você falou muito bem, o que eles fizerem de bem, pode ter certeza que vai dar certo. Agora, por que usar essa força para o lado do mal? Por que usar essa força para destruir pessoas, para poder provocar, para poder estar degradando, guerreando? Eu acho que o campo de futebol, o estádio de futebol não é lugar para isso. Eu sou de uma época de ir no Mineirão, onde as torcidas, elas brigavam no bom sentido na própria arquibancada, através de quê? Através de insultos e de cânticos, né? De um falando do outro. Eu lembro disso, Bel, era muito bacana. Terminou o clássico, terminou o jogo, cada um pegava o seu ônibus e ia embora para casa, seu carro, não tinha problema nenhum. Hoje,
A gente não entende por que acontece isso, lamentavelmente. Vamos parar com isso, gente. Não é tempo mais de fazer isso. Muita gente reclama, por exemplo, do futebol moderno, só para encerrar minha parte aqui, né? A principal... Gente, arma no sentido não pejorativo da palavra, tá? Mas o principal, de repente, mecanismo para você se criar o debate, de repente, do que é o futebol favorável para o povo ou não favorável, poderia vir das organizadas, de repente, entendeu? Se vem das organizadas uma opinião, e se vocês têm, de repente, uma propriedade para essa opinião, porque da forma que está, não vai ter propriedade, ninguém vai chamar vocês para debater, ninguém vai chamar vocês para conversar do jeito que está, e eu falo aqui respeitosamente nesse sentido. Mas parem e pensem, ao invés de manter a ideologia, de se transformarem em grandes empresas para poder ter uma verdadeira representatividade dentro do nosso Estado. O que é, Fael? Gente, Fael saiu do estúdio para rir sozinho. O que foi? Ô, Bel, desculpa, o assunto é sério, eu não queria atrapalhar. O Ronaldo falando, eu tenho uma saudade da época que a turma se insultava na arquibancada. Que o quê? Na minha época o pessoal trocava insulto na arquibancada, eu tenho uma saudade disso, eu não aguentei. Desculpa, meu assunto é Não, é insulto que eu falo, rapaz. São as brigas, briga no bom sentido. Desculpa, os cânticos, a gente estava mais cânticos, alto, eu quem balançava mais bandeira. citei, falei os cânticos, eu falei isso. Mas infelizmente, depois eu falo que a Bel tá velha. Ele não tá ouvindo mais nada. Desculpa, o assunto sério, Bel, não aguentei. Eu tô com saudade da época que o Lauro falava. Mais detalhes aí sobre o clássico, Laurinho? Vamos falar. Trazendo agora informações do Cruzeiro de fato sobre o futebol, né? O que a gente gosta de falar aqui no Alterosa Esporte. O time treinou hoje pela manhã na Toca da Raposa. O fim de semana será de atividade por lá. Tem treinamento neste sábado e também no domingo, ambos na parte da manhã. Ainda é muito cedo para a gente cravar a escalação, mas o técnico Paulo Pessolano ganha algumas possibilidades. Na lateral direita, por exemplo, o William, que foi poupado contra o Pouso Alegre, pode começar jogando contra o Atlético. O Felipe Machado, que está totalmente liberado, já vem trabalhando com o elenco, pode também aparecer pelo menos entre os relacionados. Lembrando que esse clássico tem mando de campo do Cruzeiro, por isso a maioria presente no Independência será celeste. Ao todo, 22.452 ingressos foram colocados à venda. O Fael falou sobre o lado atleticano, né, que deve começar a venda já já. 1.871 ingressos ficaram disponíveis para a torcida do Galo, o restante destinado à torcida celeste. Ingressos que variam de R$ 47,50 a R$ 260. Gão, pelo momento que o Cruzeiro está vivendo, que não é nada positivo em campo, a torcida vai ser ainda mais importante? Muito importante, mas muito importante, sem dúvida nenhuma. Esse mando de campo do Cruzeiro é o 12º jogador do Cruzeiro cantando e empurrando o time, né? A gente teve aí o Pesolano que, para mim, escalou muito mal o time contra o Pouso Alegre, tendo peças de volta aí. Caso, por exemplo, do Matheus Davó, que o Lauro nem chegou a citar aqui também, porque tinha outras informações para dar. Né? Tem aí também o William na lateral direita, como ele acabou de falar agora, e que no jogo contra o América foi um monstro na lateral direita ali. Mas quero falar também sobre um jogador que eu falei ontem. Aqui gerou muita polêmica nas redes sociais, na hora que eu falei do Matheus Jussa, por exemplo. Na hora que eu falei com ele que ele era um volante de contenção, que era um cara que mais combatia, não era um jogador tanto, tipo assim, de ajudar no sistema ofensivo. E explico pra vocês, 2021 foi um ano em que o Matheus Jussa jogou 45 jogos pelo Fortaleza. Vocês se lembram como é que foi a campanha do Fortaleza em 2021? 4º lugar? Foi uma campanha sensacional, sensacional. Acho que o Robert, que é o reserva dele, está sendo negociado com o Cuiabá e até acho o Robert melhor. E aí, como a galera veio em cima de mim para perguntar sobre o Jussa, eu fiquei pensando assim, cara, deixa eu ir atrás de informação dele. Fui atrás dos torcedores do Fortaleza. E eles me explicaram. O Jussa caiu de rendimento em 2022 com a chegada do Lucas Lima, porque aí o Vojvoda fez todo mundo correr em função do Lucas Lima e aí os caras saíram da característica deles. Né? Então não estou falando que o Jussa vai chegar para o time do Cruzeiro para ser um titular absoluto. Não, mas para compor elenco, para ser aquele cara de desconstrução para um segundo tempo, eu acho que é um jogador bacana. E o Juba também, que estava no Sport, né, que foi um jogador importante o ano passado, esse sim eu acho que é um jogador que pode agregar e muito ao elenco, apesar de muita gente nas redes sociais estar sendo contra. Na hora que eu converso com os torcedores do Sport, todo mundo fala que é uma baixa significativa para o Sport nesse ano. Beleza, ô Lauro, agora já saiu também o árbitro, né? Já foi definido o árbitro do clássico. Exatamente, Bel. É o Paulo César Zanovelli,
é o árbitro que integra os quadros da FIFA. Ele já apitou os jogos de Atlético e Cruzeiro este ano. Foi a estreia do Cruzeiro, a vitória contra o Patrocinense e também a vitória do Atlético contra o Ipatinga lá no Vale do Aço. Então, é um árbitro experiente, repito, está nos quadros da FIFA e talvez o nome mais indicado nesse momento, né, que a federação poderia indicar para arbitrar esse clássico. Concordam aí, galera? Ô, Lauro, quando você não lembra, assim, de polêmicas envolvendo, você lembra de você dar bronca aqui no Zanovelli? Não, eu elogiei ele falando que ele fez bem de deixar o jogo correr entre Cruzeiro e Patrocinense. Depois daquele jogo que você ele foi um bom. Ele não é o cara que fica pitando faltinha o tempo todo, né? E acho que ganha muito o clássico se ele não deixar o jogo correr, evidentemente, pro lado da violência, mas não ficar pitando toda hora, parando o jogo, porque são dois times que gostam de ficar com a posse da bola, aí ele pode, de repente, favorecer o clássico. O árbitro, quando você fica citando um pouco o nome dele, é porque ele foi bem. O árbitro tem que passar despercebido na partida. Quem tem que ser notado é a turma dele nas 4 linhas. Ele também está nas 4 linhas, mas ele é uma turma de jogadores. Calma, todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Ô, Laurinho, daqui a pouco, então, você volta com as informações do Atlético para esse clássico, certo? As avantajadas para o Fael Lima. Ih, Fael, Eita! Depois de ter visto alguém molhado aí, né, Faelzinho? Agora vai ver alguém avantajado. Tá? Treinos avantajados, né, Laurinho? Exatamente, até já, Abel. Você volta. Ansioso pela sua informação aí do treino do Avantajado? Não, nenhum. Não? Tá sim, tá sim. Agora, o Pedrinho, eu vou pular aqui para 17, pro Fael, que já tá ansioso aí. Já é o avantajado? Não, ainda não, ainda não. Tá. Mas como é que tá o clima para o clássico? Quando o assunto é o clássico, não tem brincadeira. É feito para ganhar. O torcedor fica mais agitado, mais empolgado e ansioso pro grande duelo. Ah, cara, eu fico muito ansioso. Eu acho que o Atlético tem possibilidade de ganhar bem esse clássico e aprofundar mais o Cruzeiro na crise dele. Clássico é clássico, tem um valor maior. Aí dá aquela ansiedade, o coração bate diferente. Coração bate, ansiedade, fica o nervosismo. É uma loucura só. Quando o Atlético tá jogando, meu filho, com outro time, eu cruzo os dedos e falo, aí não, é o Galo, é o Galo, é o Galo, é o Galo, e o Galo vai e faz um gol. Eu só tenho a fé mesmo que eu tenho no meu Cruzeiro. Você acha que então o Cruzeiro vai passar tranquilo, então? Bem tranquilo. Vai passar não, né? Não vai, quem correr mais vai ganhar o clássico. Clássico é clássico. Ô, bate ansiedade, viu? É diferente? É diferente. Clássico é clássico. Mundo, né? Clássico é clássico, né, mano? E clássico tem que ganhar, né? Tem que ganhar, o problema é que o Cruzeiro tá malzaço. Cara, na verdade eu não tenho um ritual em si, mas eu normalmente não gosto de assistir com ninguém, não. É complicado, né? Eu gosto mais de ficar no meu quarto deitado, assistir de boa, só na minha mesmo, porque eu posso xingar os jogadores lá que não quiser, extravasa, fico de boa. Atlético e Cruzeiro já se enfrentaram 379 vezes. E o Galo tem vantagem, 149 vitórias contra 126 do Cruzeiro. O Alvinegro, além de ter mais vitórias, ganhou os 2 últimos jogos, ambos pelo Campeonato Mineiro. A última vez em que o time celeste venceu foi em 2021, num cenário bem parecido com o atual. O time desacreditado e o adversário bem na temporada. O gol foi marcado por Ayrton no segundo tempo. Em relação a título, o Atlético também levantou mais vezes o troféu. O Galo foi campeão mineiro 47 vezes, 23 conquistas seguidas. E a Raposa tem 38 taças na coleção. Mas o próximo jogo você vira tudo. Tá bem? Você jogar um clássico, vira tudo. Se ganamos, a torcida vai começar a acreditar no Cruzeiro. De novo. Se não ganamos, não vai acreditar. Assim que tem tudo para virar no próximo jogo. Na segunda-feira temos um grande jogo, né, diante do nosso maior rival. Espero que seja um lindo dia, né, que seja um jogo bonito, quem vem assistir, que vale a pena o ingresso que vão pagar, que seja um jogo limpo e que vença o melhor. É isso aí. Muito equilibrado, né? Muito equilibrado. Muito... Se rivalizasse também, eu não ia estar aqui brigando por isso não, porque eu acho que faz parte também. Sou daquela geração dos anos 90, em que os camaradas... O Paulo Nunes colocava máscara, o Viola imitava o porco e tal. Lá no Rio de Janeiro a galera provocava. Os cruzeirenses comeram uma leitoa antes da final contra o Palmeiras. Naquela... Não teria nada contra se fosse rivalizado. Só queria que fosse no Mineirão.
Também queria que fosse no Mineirão. A diferença... E torcida dividida no meio. Aí é barato. Mas aí vai acabar, porque agora vem a Arena MRV, então não vai ter mais torcida dividida. A diferença da época, Gão, é que naquela época o torcedor era muito menos violento, né? Ele entendia muito mais. Hoje o ser humano está muito melindroso, né? Então não pode fazer mais nada aqui. Não só no futebol. Não só no futebol, exatamente. É o ser humano. E o Hulk é um cara sensacional, né? Como pessoa, né? O futebol tá aí pra gente se divertir. O Hulk é um cara sensato. Apaixonados que somos, mas a gente tá aí pra se divertir. Falando em apaixonado, lá